Pelo jeito, agora acho que está funcionando, né, pessoal? Tudo bem com o som? Ótimo, então vamos lá, eu vou começar de novo, tá? Depois eu até, qualquer coisa, não sei se eu vou conseguir deixar salvada a live ou não. Que bom, Plínia, obrigada, pessoal. Então vamos lá. Então, a Rosa de Luz, voltando, o que é a Rosa de Luz? Eu sou aromaterapeuta, sou terapeuta holística. A Rosa de Luz conta com os meus atendimentos, nós temos uma loja voltada a produtos de aromaterapia e temos uma escola que ensina, nós temos cursos tanto terapias energéticas, voltado para o mundo natural, o mundo das plantas, e também aromaterapia, que é a nossa grande paixão, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Isso hoje que eu estou fazendo com vocês, trazer as energias, né, um resumo das energias para o novo ano, isso já é uma tradição da Rosa de Luz. O que eu estou, na realidade, fazendo, então, aqui, é renovando a forma. Antes eu fazia através de posts e eu resolvi compilar tudo e trazer numa live para vocês, tá? Eu sempre, como terapeuta holística, eu gosto de juntar diferentes visões, né? Então eu sempre olhava ali, qual é a previsão segundo o tarô, segundo a astrologia, segundo a numerologia, etc. E juntava isso porque eu via ali que na realidade essas informações todas, elas convergiam ali, direcionando a energia do ano, tá? E aí, na realidade, eu não sou especialista em nenhum desses temas. O que eu faço é algo que eu fazia para mim, eu continuei fazendo, me aprofundei, mas a intenção era sempre dividir essa informação com vocês, tá? Mas lembrando, eu não sou especialista, essa é a minha visão. Então, vamos falar um pouco sobre a visão da astrologia sobre o ano 2024. Uma das coisas que eu percebo é que começou a mudar um pouco, pelo menos alguns portais ali que eu consultava, acho que eles têm uma diretriz astrológica única, né? Por quê? Porque o que eu percebi? Até 2022, era muito comum se falar que existia um planeta regente para aquele ano, né? E em 2023, teve uma polêmica por causa da Lua, né? A Lua tem trânsitos muito rápidos. E aí alguns falavam, não vai ter um ano regido pela Lua, e o outro falava, não, vai ter, ela tem uma influência mais forte, enfim. E aí o que eu percebi é que alguns portais, né, dos quais eu pesquisava ali, Personare, Terra, e Equilíbrio, Astrocentro, alguns deles foram por esta linha de que não, o mais importante não é a regência de um planeta, mas os trânsitos principais, tá? Eu vou falar para vocês, então, pelos dois aspectos. Quando a gente fala da astrologia em trânsitos principais para 2024, estão comentando o seguinte, que nós vamos ter praticamente 2 anos em um. O que é esse 2 anos em um? É uma energia no começo do ano e uma segunda energia diferente no segundo semestre. Tá? Então, ali pelos trânsitos, no primeiro semestre, a gente tem Júpiter transitando em Touro, e Júpiter a gente fala de crescimento, de oportunidades, de um impulso, né? Quando a gente fala de Touro, o Touro, ele gosta das coisas, vamos dizer assim, de ter segurança, né? Então, essa questão da prosperidade, da realização, ela fica favorecida, tá? Então, a realização, as coisas fluem para a prosperidade, para a realização no primeiro semestre. Mas esta energia muda completamente para o segundo semestre, né? E aí se fala muito de Saturno em Peixes, que não ajuda muito, início das coisas, né? Iniciar um projeto, ele tem um aspecto também ali que vai ter um Marte retrógrado em Leão, então que traz um aspecto de luta, de mudança, de revisão de autoridade, e isso tudo é importante.
vão ter 3 eclipses bem importantes no ano de 2024. 25 de março, 17 de setembro e 2 de outubro. E esses eclipses envolvem muito a questão de comunicação, que pode estar muito dificultada, principalmente em outubro, e das relações, né? Então, muito cuidado com a agressividade, com a comunicação, e são períodos que vão favorecer a revisão de relacionamentos. Toda vez que a gente revisa algum aspecto da nossa vida, das duas uma. Ou ele sai fortalecido, ou a gente normalmente vai para um rompimento, né? Isso é muito comum acontecer. Existe também um terceiro aspecto nesse ano, que é a forte presença de peixes em trânsitos astrológicos, né? Esse eclipse mesmo de setembro, ele vai ocorrer em peixes, e Saturno e Netuno vão estar transitando ali também, podendo haver, então, quando se fala em saúde, um aumento de problemas emocionais. Isso é bem preocupante porque a gente já vem num aumento de questões emocionais quando a gente fala principalmente das questões de ansiedade, de depressão. Isso tudo também está associado a Saturno, que a gente vai ver que tem uma importância bem grande no ano de 2024. Uma outra questão que merece atenção é que peixes muitas vezes está associado à química, às drogas. E aí, quando a gente fala nisso, isso pode, tudo tem um aspecto positivo e negativo, né? Então, assim, medicamento em excesso, ou até o natural em excesso, a gente está vivendo isso, cuidado com óleo essencial em excesso, né? Fitoterápico em excesso, pessoas acham que é natural e não tem contraindicação. Tem sim. Por isso que é importante você ter o apoio de alguém que seja, que tenha conhecimento disso. Você mesmo pode fazer um curso para você utilizar isso. E cuidado com medicamentação, medicamentos em excesso, tá? Isso tudo está muito relacionado aí a essa questão de peixes que a gente tem que tomar cuidado nesse ano, tá? Uma outra questão que vai iniciar esse ano, mas que vai perdurar aí por 20 anos, é Plutão voltando para Aquário. Ou seja, aqui a gente pode falar de modernização, revolução tecnológica, mais, né, gente? Cada vez mais e mais e mais tecnologia. Resumidamente, então, quando a gente fala aqui desses movimentos, então, astrológicos, primeiro semestre, um ano de se aproveitar as oportunidades, aproveitar crescimento, para se organizar, para guardar dinheiro, para estruturar uma base sólida, né? Aquela coisa de touro, de solidez, de segurança, e cuidado aí com o segundo semestre, tá bom? Quando a gente fala daquela outra segunda visão que eu comentei com vocês, uma então são os movimentos astrológicos, e o outro aqueles que dizem que sim, o ano tem uma regência. Se para esses que dizem que o ano tem uma regência, o que se acredita é que vai haver a regência de Saturno, então, em 2024, né? E aí, quando a gente fala de Saturno, sempre há uma coisa muito sobre uma relação de dificuldade, de restrição, de limitação, né, de obstáculos. E aí, o que é importante, então? Que, na realidade, quando a gente fala de Saturno, nós estamos falando sobre o deus Cronos, né? E Cronos é o tempo do relógio. Eu até andei falando bastante aí sobre eles em algumas lives, até no Respira, Inspira e Não Pira, né? O tempo do relógio, ele pode ser nosso aliado e pode ser o nosso inimigo.
Veja que nada é tão puramente bom ou puramente ruim. Tudo depende de como a gente lidar, né? E Cronos e Saturno nos fala do quê? Que é tempo de construir. Saturno é dar forma. E quando a gente tem uma forma que é típica de terceira dimensão, a gente tem limitações, tá? E aí o que é importante, né? Saturno também fala do quê? De organização, de resiliência. Então, isso tudo está muito relacionado aí. Saturno também tem uma energia meio velha, meio de longevidade, né? Meio de ranzinza. E a gente vai ver, inclusive, que existe aí uma relação com um dos orixás que vai estar regendo 2024, tá? Que é Omulu, né? E quando a gente fala de Saturno e fala de saúde, Saturno em geral tem essa relação com o mais velho, com uma energia um pouco mais densa, mais pesada, mas também com sabedoria, com grandes aprendizados, né? E ele rege que saúde é saúde dos ossos, das juntas, né? Da lubrificação das juntas. A gente vai ficar meio velhinho, né? É tão importante aí trabalhar as juntas, né? Esse aspecto também ranzinza da idade, né? E Saturno, ele tem uma conotação, então, com o árido, com o seco, com o rígido. Quando a gente fala de aromaterapia e esses aspectos relacionados a Saturno, então, a gente pode relacionar aí alguns óleos, né? Patchouli tem um aroma ali que algumas pessoas falam que é velho, né? Que remete ali àquela era hippie, né? Ele é um óleo bom, inclusive, para mudanças, o patchouli, né? Para aquilo que eu preciso largar, né? Hábitos que eu preciso deixar, hábitos que não são mais úteis, né? Coisas do passado. Ele, né, é uma planta saturnina, vamos dizer assim. É um óleo que também é bom para as rugas, né, para o envelhecimento, para promover ali uma hidratação, né. Quando a gente fala dessa coisa seca, árida, a gente também pode trazer o óleo de mirra. O óleo de mirra é uma resina que é muito útil para cicatrização de feridas. As pessoas que têm feridas para cicatrizar do passado e precisam fechar essas feridas, né? Mirra, o nome dela tem uma conotação, vem de mur. Mur é amargo. Então, para as pessoas que viveram o amargo da vida, mas que precisam transcender esta fase também, para seguir adiante, a mirra é um bom óleo, né? No fim, eu vou falar um pouco sobre como usar esses óleos, tá bom? Então, para as pessoas que precisam lidar com as amarguras da vida, as pessoas que precisam fechar, cicatrizar essas feridas, precisam processá-las, transmutá-las, para seguir em frente, porque nesse caso seguir em frente é também abrir espaço para o novo. Estava até conversando no fim de semana sobre isso com um interagente, que a gente está trabalhando com ele o processo exatamente de fechar feridas, né, de processar esses amargos para conseguir seguir, transmutar essa energia e seguir adiante de uma nova forma, né? É deixar morrer algo para que também haja espaço. E deixar morrer também é algo um pouco saturnino e é algo com energia também de Omulu, tá? Vamos falar sobre isso. Astrologicamente, então, essa é a visão. Vamos agora falar um pouco sobre a questão da numerologia. Numerologia, então, se a gente soma ali, né, os algarismos 2024, a soma é 8. E o 8, ele está, o ano universal, chamado ano universal 8, isso é uma coisa importante também, entendendo que nós estamos falando aqui de energias universais para esse ano de 2024, né? Lógico que tem o eu, a individualidade de cada um de nós, minha e de cada uma de vocês, interagindo nesse todo, né? Isso é sempre muito importante. Existe uma influência do meu mundo interno, das minhas energias e essa relação com o todo, né?
Então, isso é importante. Lógico que cada um é um ser único, né? Mas aqui a gente está falando do todo para a gente estar atento aí durante o ano. Quando a gente fala, então, dessa energia universal 8 desse ano, número 8, ele está muito associado ao planejamento, à organização, à responsabilidade, ao poder, né? É o reconhecimento das coisas bem feitas, ou não tão bem feitas assim. Isso é importante, né? O 8, se a gente olha, ele é o símbolo do infinito. Ele, uma hora, ele pode estar acima, como ele pode estar abaixo. Então, veja que ele, literalmente, ele pode dar essas voltas, né? Ele requer também da gente flexibilidade, discernimento, justiça, né? Discernimento para tomar decisões, né? Que é tão importante para a gente desenhar aí estratégias, novos projetos. A gente precisa planejar e organizar. E falando, inclusive, nisso, nós estamos numa lua minguante, né? Então, é um bom momento de introspecção e de organização, de planejamento. Até por isso que eu estou fazendo essa live hoje, né? Porque a gente está numa lua minguante que favorece essa introspecção, favorece olhar para essa live e falar o que eu preciso tomar cuidado. O que eu, no meu mundo particular, que a Janaína está falando, no meu mundo particular, isso se encaixa e eu preciso olhar para isso. O 8, então, também tem uma relação muito com o poder pessoal, né? A gente já falou lá em cima do leão, da questão das relações, dos conflitos, do poder. A gente vê essa questão no cenário internacional de agravamento de poder cada vez maior, e isso é importante, e não só no cenário mundial, mas a gente também tem que refletir no nosso cenário pessoal, né? Veja que eu falei ali de 3 eclipses, onde as relações e a comunicação têm uma importância. Então, isto também é fundamental, né? Como eu estou lidando, como eu estou equilibrando aí o meu poder pessoal. Isso é importante nesse ano. Isso requer uma atenção maior esse ano, né? O 8, ele vai evidenciar resultados, né? E quando a gente fala resultado, nós estamos falando de consequência daquilo que já foi feito, né? Então, o que eu estou semeando? Isso é algo que eu vou falar muito. O que eu semeei é aquilo que eu vou colher. Então, a gente prestar atenção no que estamos semeando, se aquilo foi bem feito, se foi mal feito, se eu estou fazendo, se eu estou, né, procrastinando ali, isso é muito importante, vai ter uma grande importância nesse ano. Lembrando que, segundo a astrologia, o primeiro semestre é um bom período para que eu faça novos projetos, para que eu conquiste, para que eu implante ideias, tá? Ele tem esta movimentação e essa energia de prosperidade. Agora, se eu não faço nada, imagino que você vai plantar no segundo semestre, porque a gente está falando sobre a numerologia agora, mas tem muito a ver também com a astrologia, tá? Com o que a astrologia está predizendo aí, prevendo para esse ano. Né? Existe a preocupação, então, com estabilidade, com segurança. Lembra que eu falei o acima e abaixo, né? Então, isso pode virar ali de um tempo para o outro. Tá tudo lindo, maravilhoso. Só que se eu não fiz bem feito, o que eu vou colher? Não vou colher coisas boas, né? Então, essa preocupação com estabilidade, com segurança, com aquilo que eu vou estar colhendo, ela é muito importante. O ano 8, ele pode ser um ano de mudanças significativas, mas é preciso assumir responsabilidades. E quando a gente começa aqui a falar em responsabilidade, é bem interessante porque quando a gente olha para o tarô, a carta, o arcano para esse ano é o arcano da justiça. E se a gente fala em responsabilidade, ele está relacionado à justiça, porque a justiça é a lei, né?
os direitos, mas são os deveres também. Então veja aqui, né? Aquilo que eu planto, eu vou colher. Aquilo que eu faço, eu vou responder, né? Então, é um ano de ter atenção com detalhes, de perceber aquilo que eu estou plantando, se é uma erva. Não adianta eu plantar uma erva daninha, eu não vou colher morango, né? Não vou colher pêssegos suculentos. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que a gente tem que ver é que ano 8, muitas vezes essa coisa dos jogos de poder e Saturno, ele muitas vezes vai lidar ali com os medos, né? Ele vai mostrar, vai colocar em xeque os nossos medos. E às vezes até essa coisa da comunicação e do poder, ele pode ter uma relação muito implícita, ou até explícita, né? Para quem tem olhos de ver, com a comunicação, porque a gente pode ter uma comunicação muito autoritária e isso pode ser proveniente de um medo, né? Tem uma relação muito saturnina aí, ou eu posso, na realidade, me calar, não fazer, ficar patinando, porque eu estou com medo, né? Então, é aquela coisa, o medo pode ser paralisador, ou do lado saturnino, ele pode ser muito autoritário, que é uma forma de fazer de conta que não estou com medo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa relação poder pessoal e comunicação, tá? Como eu falei, o tarô o regente vai ser o arcano da justiça, então a justiça implica aí nesses direitos e deveres. E veja que durante o ano todo nós vamos ter essa dicotomia. Veja que a astrologia fala, no primeiro ano uma coisa, depois quem está entrando agora depois veja lá, primeiro semestre de oportunidades e o segundo de guardar, de tomar cuidado, né? Não vai ser tão favorável, os 2 anos em um, guarde isso, 2 anos em um. Né? Essa dicotomia, essa dualidade vai estar muito em voga, né? Lembrando que quando a gente fala de direitos e deveres, a gente está falando de uma relação de tempo, relógio, Cronos, de novo, Saturno, né? Então Saturno sempre é visto como uma coisa de cobrança, mas ele não é bom nem ruim, tudo depende daquilo que eu fiz. Se eu não fiz a lição de casa, que é aquilo que eu já comentei. Se eu não planto, eu não vou colher, né? Então, alguns falam, inclusive, dentro do tarô, que no primeiro semestre vai ser um primeiro semestre de roda da fortuna, né? Com todas as possibilidades, oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Mas que no segundo semestre também é preciso tomar cuidado, com distração, com detalhes, que vai ser um segundo semestre mais tenso, mais denso. A Lua vai ter a sua inconstância muito proeminente, né? Muitos altos e baixos, né? A Lua ilumina aquilo que muitas vezes está no inconsciente, aquilo que a gente não fez, aquilo que a gente não cuidou. A Lua fala muito de emocional, e a gente viu lá na astrologia, todo mundo falando para a gente tomar cuidado com a questão da saúde emocional, né? Que isso pode se agravar. Então, assim, uma das coisas como terapeuta que eu falo para vocês engraçado como em pleno 2024 as pessoas ainda acham que terapia é coisa para louco, que elas têm que dar conta sozinha, né? E algumas pessoas, quando vêm para a terapia, falam como é bom ter alguém para conversar, alguém que não me julga, porque a terapia é um pouco disso. O terapeuta não está lá para julgar, ele está lá para te ajudar a enxergar as suas questões, ajudar a te dar ferramentas para que você passe de forma melhor, para que você se conheça melhor. Então, isso é muito importante. Inclusive, né, eu falo muito, a gente tem muitos terapeutas aqui no site da Rosa de Luz, pelo fato da gente oferecer cursos, terapeutas também precisam de terapeutas. Terapeutas são bons terapeutas quando eles estão cuidados. Então, tenham muita atenção com relação a isso,
né? No segundo semestre, cuidado com distração, com detalhes, como eu disse, é um ano, é um período mais denso, um pouco mais tenso. Vou tentar deixar gravado assim, vou tentar colocar depois, tá bom? E aí, o que a gente pode então falar? A gente percebe que algo que vai ser muito cobrado e que eu acho que Saturno tem muito disso é a nossa responsabilidade. O quanto eu sou responsável pela minha vida, né? Qual é a disciplina necessária para que eu plante as coisas? Então, quando a gente fala de novo de aromaterapia, por essa vertente, tendo aí entendendo que a responsabilidade, a disciplina vão ser muito importantes, eu posso, por exemplo, falar de um uso de alecrim, né? Que pode ser um alecrim quimiotipo cânfora, né? Exceção, lógico, para quem tem pressão alta, para quem tem problemas neurológicos, não use alecrim quimiotipo cânfora, aí prefiro um alecrim quimiotipo cineol, tá? Que em geral não tem grandes problemas, né? Mas ajuda aí nessa coisa da disposição, principalmente se eu estou muito para baixo, né? Ajuda a ter essa motivação, porque você precisa aproveitar esse primeiro semestre para fazer, para realizar, tá bom? E aí, se a gente fala, o meu problema então é organização, aí eu posso utilizar, por exemplo, um limão, né? O limão pode ser um ótimo óleo para quem precisa aí organizar as ideias, tá? E se a gente falar aí de medo, eu tenho muitos medos, eu posso utilizar uma copaíba, eu tenho medo e preciso perseverar. O óleo de cedro, de repente, pode te auxiliar nessa coisa de ter mais firmeza, tá bem? Aquilo que eu falei, cada caso é um caso, sempre a gente precisa avaliar, tá? Depois, no fim, eu vou falar como usar esses óleos. A maioria dos pais de santo, agora falando de previsão de qual orixá rege o ano, né? A maioria dos pais e mães de santo, às vezes tem uma relação muito com o jogo de búzios e aquele terreiro, aquela comunidade, mas hoje se torna muito mais eclético e aí eu pesquiso para ver aí os principais. E eu achei que assim, os que fazem mais sentido, até de acordo com astrologia, com numerologia, Omulu e Exu, que foram citados por diversos pais de santo, né? Primeiro, o ano se inicia numa segunda-feira, né? Exu vem à frente de todos os orixás, é ele que inicia tudo. Foi até bacana, porque eu aprendi nesse fim de ano, né, com a minha irmã. Eu já aprendi, não, vamos dizer que eu reaprendi, mas ela falou algo que foi tão didático, minha irmã é professora, né, a semana não começa, não sei se todo mundo sabe, né, a gente, para o culto afro, a gente fala, quem abre a semana é Exu, mas na realidade a gente sabe que a semana começa no domingo, não começa na segunda. Exu rege a segunda-feira, né? E segunda-feira não é primeira-feira, é segunda-feira, né? Então, a minha irmã me falou isso, né? Da segunda-feira, e eu achei bem didático para a gente guardar que a semana começa no domingo, mas no domingo é o dia de descanso, em geral, né? Então, voltando, Exu rege a segunda-feira, o nosso ano se iniciou numa segunda-feira, e o Saturno tem muito uma relação com o número 8, né? Saturno e número 8 tem relação muito com Omulu, né? As pessoas às vezes têm muito essa coisa do pé atrás com o orixá, Exu. Sim, Exu é um orixá, e como qualquer outro, como um planeta, ele não é bom e nem ruim. O que acontece com o Exu, ele é visto mais ou menos como Saturno, né? Como aquele planeta ruim, dos obstáculos, das lições duras, da disciplina, justamente porque Exu, ele é um executor da lei, ele é um executor da justiça, né? Então, ele que está ali na ponta e cobra, né? E a gente já falou, é um ano de justiça, né? Tá aí a questão do arcano, inclusive, né?
Mas é um ano, né? Existe aquele que faz a lei, que seria Xangô, existe aquele que determina a justiça, vamos dizer assim, que seria Ogum, e aquele que literalmente executa a justiça é Exu. Então, este é Exu. Ele não é bom nem mal. Você fez a sua parte, você não fez. Alguém tem que bater na sua parte e falar, você não fez a sua parte, né? Assim é Saturno e assim é Exu. Essa aqui é a verdade, tá? Então, quem fez o bem, recebe o bem. É simples assim. Não tem mistério, tá? Então, não existe maldade. Mas ele também tem uma coisa que é muito importante, e a gente já falou sobre essa questão, que a gente recebe aquilo que a gente planta, enfim. E outra coisa que é bem interessante com relação a Exu, né? Ele é o Senhor dos caminhos, ele é o Senhor das encruzilhadas, né? Então, que ele nos dê discernimento para saber que caminho, quais os caminhos corretos a serem seguidos nesse ano, né? Quando a gente está em dúvida, reza para Exu, né? Ai, Janaína, vou rezar o quê? Reza Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Ele trabalha pelo bem, pela luz, tá? Este é o verdadeiro Exu. Ele é só o executor, tá? E Omulu, que podemos falar de Omulu? Omulu também é um orixá velho. Ele é respeitado, muito respeitado no culto afro. Todos os orixás velhos têm-se muito respeito, muito cuidado. E Omulu é muito temido, né? Ele anda sempre em conjunto ali e tem muito essa coisa, talvez, dos 6 meses vida, 6 vezes morte, né? Por quê? Porque ele anda junto com o Obaluayê. Obaluayê é aquele que é vida, ele transcende, né? Omulu está muito relacionado à terra, é o velho, né? Ele está relacionado, inclusive, à morte, às passagens. Obaluayê fala das passagens. Quando a gente fala em passagens, e a gente olha para a morte como uma palavra muito densa também, e algumas coisas a gente tem que ressignificar, né? Morte pode significar transcender ou a finalização de um processo. E isso é importante. Finalizar o processo é muito importante. O luto é um processo, né? Mas o luto pode ser o luto de um emprego, de um relacionamento, da morte efetivamente de uma pessoa, pode ser a paralisação, por exemplo, de uma doença, né? Ou transcender uma doença. Então, isso tudo é uma energia muito relacionada ao novo, ao movimento, à terra, à colheita também, né? Porque quando a gente fala de terra, nós estamos falando de uma colheita, tá? E colheita é também um pouco ali, ele que torna possível a materialização também na terceira dimensão, né? Porque a terra, inclusive eu sempre falo isso e bato na mesma tecla, nós seres humanos, né, vivemos no planeta Terra graças à energia das plantas, graças à energia, a nutrição da terra, tá? Então, isso é algo que é muito importante. E comecemos a ver, então, a morte num processo de eu estou transcendendo um estado, né? Como eu disse, uma doença, e às vezes eu preciso morrer para renascer, para nascer novamente, né? Quando a gente renasce, a gente deixa algo ir, né? E abre espaço para ser de novo. E ser de novo é muito importante, porque representa uma grande lição, né? Aliás, se fala muito disso de Saturno, né? O retorno de Saturno. Quando a gente está 28, 30 anos ali, às vezes a gente passa por uma mudança muito forte, muito consistente. É o retorno de Saturno, né? E é uma mudança que vai deixar, vamos dizer assim, frutos para o resto da vida, marcas,
né? Aprendizados, lições. Então Saturno não é tão ruim, Romulu não é tão ruim, e tudo depende de como a gente enxerga, o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Veja que importante isso, né? Para as pessoas que às vezes precisam lidar com fins, com lutos, com mortes de qualquer coisa, né? Na aromaterapia, o que a gente pode utilizar então para as pessoas que precisam transcender o fim de um relacionamento, transcender o fim de um emprego, transcender qualquer coisa, né? Eu preciso, como é que eu posso dizer? Eu preciso elaborar, vivenciar um luto, né? Seja um luto que eu estou prevendo, por exemplo, eu vou mudar de emprego, ou seja, após, né? Eu preciso viver o luto de uma pessoa querida, por exemplo. Eu posso utilizar o óleo essencial de cipreste. O cipreste, eu falo que ele é um grande amigo para os momentos de luto, né? Para a gente aprender a desapegar, olhar aquilo, falar, foi importante, eu aprendi, foi querido, foi amado, foi uma série de coisas, mas eu preciso seguir adiante, tá? Então, o óleo de cipreste, ele ajuda a gente a viver o luto e a transcender esta fase, né? Quando a gente fala um óleo de tempo, de cheiro de terra, né? E que me lembra muito porque o Baluaê e o Omulu, eles normalmente têm uma veste de palha, né? E até me lembra muito essa veste de palha, então, para mim é o vetiver, é o óleo essencial de vetiver, né? Veja que o vetiver, ele tem uma relação ali com pés, né? Com terra, com para onde eu vou, é o momento, é aqui agora, é realizar o que eu estou realizando agora, né? Ele tem até uma coisa de perseverar, de manter a minha energia no presente, realizando, né? Lembrando que a gente falou muito de colheita. Então, realizar é exatamente isso, o que eu estou plantando, né? É olhar para esse momento aqui agora. E ele tem muito, inclusive, a ver também com uma energia de chakra base, né? Essa energia de estar ali ancorado nesse planeta Terra, né? E tem esse cheiro de terra, né? Ele promove essa conexão com a Terra, com uma energia de nutrição, né? Isso é importante. Então, eu falo que quem conhece o vetiver, parece um cabelinho ali, ele me lembra às vezes muito aquela palha, né? Que é escondida ali, onde o Baluaê fica debaixo. E por que ele fica debaixo? Vou contar então este caos para encerrar, né? Para a gente entender um pouco essa forma de lição Obaluaê Omulu, que é o seguinte, na realidade, Obaluaê, ele está cheio de feridas, né, de bexigas, né? Então disse que ele realmente é o senhor das passagens, de transcender. Tanto que o símbolo maior de Obaluaê é o quê? É exatamente o que? A pipoca. Olha que bacana. Por que, Janaína, pipoca? Porque a pipoca, né, ela pode, quando a gente, né, no culto, a gente faz a pipoca ali, inclusive na areia quente, né, um pouco de areia quente na panela. E ela simboliza justamente essa transformação, né, daquele pirruá duro, né, que quase quebra o nosso dente. E quando você olha uma pipoca que estourou, o que ele é? Ele é uma flor branca que se transformou em algo super macio, bonito, né? A pipoca nos lembra uma flor branca quando ela estourou. Mas quando ela quer teimar, ser cabeça dura, ela fica o quê? Aquele pirruá, que é de quebrar o dente, que incomoda, né? Assim é a vida. Ou a gente aprende, ou a gente se torna uma flor macia,
branca, né, com aquele calor, ou a gente se mantém sendo um pirruá duro. A escolha é nossa, né? E finalizando, então, como é que a gente pode utilizar esses óleos essenciais aí que eu falei na live? Escolha, a gente também, eu posso falar sobre, eu falei um pouco sobre o poder ali do 8, né, a coisa do poder pessoal, e lógico que muitas vezes a gente quer, quando a gente fala de prosperidade, a gente também está falando do reconhecimento, né? Mas lembre-se que este ano o reconhecimento vai ser por aquilo que você plantou. Então, toma cuidado com o que você está fazendo. Veja que todos eles estão interligados. Você deu para perceber isso? É isso que eu amo quando eu olho por diferentes prismas, né? Saturno, ele é muito duro, ele traz lições duras, e Exu cobra, e Omulu no tempo e a terra. Veja que está tudo interligado, né? Todas as energias, elas se encaixam, todas as visões, seja a astrologia, seja a numerologia, seja a carta do tarô, seja o orixá, tudo isso se encontra e se completa. Isso para mim é a visão holística, né? Por isso que eu sempre gostei de olhar isso tudo, tá? E aí, um dos olhos que eu ia comentar, então, quando a gente fala da prosperidade, de ter um trabalho reconhecido, lembrando que tudo será reconhecido, é o louro, né? A gente pode levar ali, como a gente fala, é o ser laureado, ser reconhecido, né? Os louros da fama, né? Então, é importante que seja uma fama consistente, que seja uma construção consistente, que vai se dar no primeiro semestre, tá? Lembre, de acordo ali com a astrologia. E aí, o que é importante então, gente? Como usar os óleos essenciais? Você pode escolher aí 2, 3 óleos que você acha que tem mais a ver com você, né? Com a sua situação pessoal. E aí você pode fazer, né? Pode colocar ou num difusor de ambiente, né? Algumas gotinhas, né? Esse aqui é um difusor com água, difusor e umidificador de ambiente. Eu posso, por exemplo, fazer um sprayzinho desse, esse aqui eu inclusive dei para os meus interagentes, para aqueles que estão em tratamento comigo, eu já dei, né? Um que é exatamente poder pessoal, né? De 2024, ou eu posso fazer um rolãozinho terapêutico. Quando eu faço rolão terapêutico, eu posso fazer ele com um óleo vegetal ali, ou um palmitato, né? Que é o que eu mais gosto, que é uma fração do óleo de coco que fica ali líquida, ou eu posso fazer o sprayzinho para o ambiente, né? Com álcool, tá? E aí eu posso utilizar aí 2, 3 óleos combinados e posso fazer, então, usando aí uma concentração de 2 a 5% de óleos essenciais, né? Você pode escolher a melhor forma. Então, escolha 2, 3 óleos, posso usar um óleo só. Ah, Janaína, eu quero usar o louro. Eu, por exemplo, para fazer aqui essa live, eu coloquei aqui para mim, né, no meu difusorzinho, vocês viram que ele está aqui ligado, né? Então, coloquei aqui algumas gotinhas do quê? De cedro e coloquei louro, né? Adoro louro. Louro, inclusive, para o sistema respiratório, é ótimo, né? Porque, afinal, expressão tem muito a ver com o sistema respiratório também, né? Então, isso é importante. São as facetas múltiplas dos óleos essenciais. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, né? Que essa live abra aí, então, um pouco a mente de vocês para esse ano de 2024, né? Que ele seja um ano próspero, que eu acho que todo mundo espera isso, todo mundo, porque a gente vem de anos ainda. Que bom que você gostou, muito obrigada. Que legal, que legal.
Que a gente tenha um ano próspero, porque a gente precisa, acho que retomar o movimento, né? O movimento no pós-pandemia, ele ainda não foi plenamente retomado. Então, que a gente possa também empregar nesse primeiro semestre aí um movimento de prosperidade. Eu sempre falo que a prosperidade, ela tem que ser para todos, né? Ela não pode ser, ela é uma energia para ser compartilhada. Então, é por isso que eu resolvi, né, nesse ano, em vez de ficar fazendo post, eu optei por fazer uma live. E que bom, vocês estão escrevendo aí e estão gostando. Fico feliz, porque isso sem dúvida incentiva a gente, né, a fazer mais coisas para vocês, né? E lembrem-se, gente, Instagram agora tá com uma coisa assim, às vezes ele não entrega os nossos conteúdos, então dá uma olhada lá na nossa página do Instagram, no Rosa de Luz BR, vê se tá ativado para você receber as notificações, porque às vezes passa ali e você não recebe as notificações. Esse é um ano, a princípio, finalizei o ano passado com mais informação para vocês. Nas próximas semanas eu vou começar, próximos dias, eu já vou começar a falar muito mais sobre a questão de aromaterapia, né? Nós estamos abrindo um curso aí, então fiquem atentos, tá bem? E se vocês quiserem saber outras coisas, tal, escreve pra gente, que a gente adora bater papo, né? Escreve pra gente pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram. Tá bom, gente? Um ano maravilhoso para todos vocês. Um beijo enorme, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui comigo. Tchau!